Mais uma vez, deixa eu agradecer o carinho de vocês que assistem o Câmera Mais, mandam mensagem pra gente ali, tá bombando, hein? Só não consigo ler tudo, mas daqui a pouco a gente manda beijo pra você de novo, porque esse assunto agora, gente, é super sério e muito importante. Tá acontecendo aqui em Porto Velho um treinamento para os peritos do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura de Rondônia. É uma ação importantíssima para o nosso estado. E para sabermos um pouco mais sobre o assunto, recebemos a diretora da Associação de Prevenção à Tortura, a APT no Brasil, a Silvia Diniz, e a Valdirene Dalfenbach, que é perita e coordenadora do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Acho que é isso. Bem-vindas, meninas. Ó, deixa eu pegar aqui o microfone, tá funcionando. Na verdade, as meninas têm um trabalho reconhecido não só aqui no Brasil, fora do Brasil também. E esse tema é super delicado, mas vale a discussão, né? Agora eu queria entender, a base da Associação de Prevenção à Tortura, ela fica na Suíça. E quais outros países também que vocês trabalham e desenvolvem isso? Obrigada, bom dia, obrigada por me receber. A nossa organização é uma organização internacional, então nós temos nossa sede na Suíça, mas na verdade a gente atua globalmente. Mas a nossa sede fica na Suíça e eu represento a associação no Brasil. E a gente, tem o entendimento que a tortura, na verdade, ocorre em todos os locais do mundo. Em todos os países do mundo há tortura. Existe hoje tratamento de condições desumanas e degradantes em todo e qualquer país do mundo. Então muitas vezes me perguntam, há um país que a gente pode dizer que não existe o risco de tortura? Não existe. Então o que a gente trabalha exatamente é conversando com as autoridades públicas e promovendo a ideia da transparência dos locais de privação de liberdade, porque são nesses locais que as pessoas estão em uma situação de maior vulnerabilidade. A maior parte dos abusos ocorre exatamente em prisões, em centros de detenção preventiva, em presídios, em hospitais psiquiátricos, que são locais que são fechados, que são fechados ao horário externo. E aí tem uma tendência, uma situação de maior risco, que as pessoas possam sofrer uma imensidão de tipos de abusos, Então elas podem sofrer não só falta de alimentação, a gente escuta muito, por exemplo, uma coisa mínima como água potável, Em muitos locais de privação de liberdade não há água potável para as pessoas que ali se encontram, Às vezes quando a gente pensa nas mulheres, a gente vê mulheres algemadas, por exemplo, no momento de parto. A gente viu no Rio de Janeiro uma situação que uma mulher, ela deu à luz, ela teve um bebê dentro de uma cela de isolamento. Isso acontece diariamente, infelizmente, cotidianamente em muitos países, e no Brasil isso acontece em muitos estados do Brasil também. Então a gente traz essa necessidade que se protejam os direitos das pessoas que estão privadas de liberdade e que se criem mecanismos para exatamente tentar fortalecer esses direitos e que se possa fazer um controle dessas unidades. Perfeito. Porque a sociedade, às vezes, a gente comentava aqui antes da gente começar o programa, que às vezes pega informações, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não vai aprofundar e acaba generalizando, criando uma opinião que não é profunda, Então você vê, pode existir pessoas que podem falar, inclusive, mas ela foi presa, ela tem que pagar pelo que ela fez. Mas ela é uma mulher, ela é um ser humano, assim como todos nós precisamos de atenção e um mínimo de segurança, de cuidado, não é? É muito controverso isso. Parece que a sociedade ela vai se afastando de dentro dela própria, Não consegue enxergar no outro também uma vida que ali existe, Silvia? É muito difícil e choca realmente o assunto, Agora me fala, por que Rondônia foi escolhida para receber esse treinamento? Muito bem, Rondônia está dando um passo à frente de outros estados. O Brasil ratificou um protocolo facultativo da ONU relacionado à prevenção e combate à tortura, que se comprometeu a criar um sistema nacional que possa dar conta de observar esses espaços de privação de liberdade, criar políticas preventivas, e com isso foi criado um mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que é esse órgão que eu integro, que faz essa observação nacional, e depois alguns estados também já iniciaram esse processo, como é o caso do Rio de Janeiro, Pernambuco e agora Rondônia, o primeiro da região norte, que, portanto, contratou, a partir de um processo seletivo amplo e aberto, 3 peritos, pessoas que têm trajetória nessa área, conhecem esse tema, que vão produzir diagnósticos e recomendações para que o estado de Rondônia possa se antever com políticas públicas que garantam a dignidade humana. Como você falou, às vezes as pessoas não
não entendem muito, não se aproximam muito do tema, mas ele é cotidiano, está não só nas prisões, mas está também em espaços de longa permanência para pessoas idosas, para crianças em abrigos, em hospitais psiquiátricos, e às vezes essas rotinas violam o direito à intimidade, violam o direito à comunicação, criam contenções que podem, sim, gerar humilhação, maus tratos e inclusive tortura. Silvana, você comentou isso, na verdade, mas a gente falava também que a tortura, quando a gente fala tortura, por exemplo, parece que é algo distante, algo que nossos pais ou avós sentiram na ditadura, é uma coisa que não volta no Brasil, mas ela existe realmente no dia a dia, né? Eu queria para que as pessoas em casa pudessem entender mais claramente que atitudes assim que a gente pode considerar como uma atitude de tortura dentro desses ambientes, por exemplo, de um asilo, de um hospital. Como que a gente pode identificar isso? As situações relacionadas, por exemplo, à contenção física medicamentosa num hospital psiquiátrico, num asilo para pessoas idosas. Muitas vezes é uma forma de não deixar a expressão individual aparecer, porque essa pessoa está reclamando, porque essa pessoa quer algum tipo de tratamento. E com isso ela vai gerando uma humilhação, vai com isso se despotencializando como pessoa. Não é permitida a comunicação. Então, nós podemos ter desde situações que são de maus tratos, que violam direitos de comunicação, de acesso e de dignidade, como itens básicos de higiene, a água potável, até propriamente espancamento, isolamento em espaços por muito tempo, com excesso de luz, com ausência de luz, sem a alimentação adequada. Então, é uma régua bastante ampla e por isso é importante detectar com antecedência, para que a gente não chegue a esse tipo de situação extrema. Verdade, você me fez lembrar do filme Nise e o Coração da Loucura, que tem uma cena exatamente assim, de pacientes com... eles são... Eu esqueci o nome da patologia, mas eles estão dentro do hospital psiquiátrico, né? E na hora de ingerir os medicamentos, realmente existe e fica bem evidente. E a Nise, que foi uma doutora, né, que representa um avanço, uma psiquiatra, um avanço nessa área dela, ela foi contra exatamente e tentou trazer até arte, né, no meio disso. Bom, mas enquanto sociedade, o que a gente, como eu, um cidadão civil, o que eu posso contribuir para o combate à tortura, por exemplo? Eu diria que há várias maneiras, né, que a sociedade pode contribuir, e a sociedade tem um papel importantíssimo. Uma é exatamente tentando desmistificar esse conceito que você falou no início, a compreensão que muitas vezes o combate à tortura, então, é fomentar a criminalidade, é isso? Não, na verdade, ter presídios, ter unidade de privação de liberdade, onde se respeita a dignidade humana, é exatamente fortalecer a segurança pública, é fortalecer a ideia de segurança cidadã, de segurança urbana. Então, se nós queremos sociedades mais seguras, nós temos que exatamente começar a pensar em como investir nas unidades de privação de liberdade como uma maneira de que as pessoas que possa haver uma real ressocialização. E se os direitos das pessoas privadas de liberdade são respeitados nessas unidades, nós vamos, na verdade, promover uma situação de maior segurança. Mas claro que o Estado só vai investir e apoiar se houver realmente uma demanda social, se for uma demanda da sociedade. A sociedade acreditar e buscar também isso, né? Exatamente, que isso vira, então, na verdade, um assunto de peso na pauta política, na agenda política do Estado. Então, isso é uma maneira que é fundamental o Estado contribuir. E é fundamental que o Estado também, que invoca a sociedade de Rondônia, conheça o mecanismo de prevenção e combate à tortura. É um organismo novo, foi instalado faz 2 meses e que agora vai começar também a fazer uma visita a todas as unidades de privação de liberdade no Estado e vai exatamente se reunir com a sociedade civil. É importante que a sociedade civil se comprometa e se engaje no trabalho desse novo organismo. E como a Valdirene comentou, são poucos estados no Brasil que contam com esse organismo. Então, é algo que é muito valioso que o Estado de Rondônia conquistou, que na verdade é uma conquista tanto do poder público como da sociedade civil de Rondônia. Então, é importante que se apoie o trabalho desse mecanismo de prevenção e combate à tortura aqui no Estado. Perfeito, meninas, não temos mais tempo, mas agradeço a presença. Por favor. Só mencionar um seminário que nós vamos realizar nessa sexta-feira, dia 24, no IFRO, no Instituto Federal de Rondônia, a partir das 2 horas, para falar exatamente sobre o enfrentamento à tortura e a defesa dos direitos humanos no Estado. Então, convido a todos para participar. Perfeito, Valdirene, obrigado.
Obrigado também. É sempre um prazer. Espero que na volta de vocês tragam boas notícias também sobre bons exemplos, assim como foi Bizarros, assim como foi o Topo do Mundo, com espetáculos formados por presidiários, né, detentos, e que buscam uma ressocialização digna, né, na sociedade. Muito obrigado. Obrigada.